Um sistema solar inteiro, outrora pacífico, é jogado numa guerra. Planetas são invadidos, cidades são destruídas e frotas inteiras são esmagadas por um exército que parece vir de todos os lugares. Você pode pensar que estamos falando de Star Wars, StarCraft, Warhammer 40.000, mas por incrível que pareça, estamos falando de uma história da Nintendo, a empresa que censurou o sangue de Ganondorf em Ocarina of Time para verde. Estamos falando de Star Fox. Este é o segundo vídeo da série, já falamos da timeline do SNES e vamos agora para a segunda timeline, o reboot de Nintendo 64, Adventure, Assault e Command. Vamos falar nesse vídeo sobre a história da versão definitiva de jogo de navinha, Star Fox 64. Então se você já gosta do trabalho do canal, já deixa o seu like. E muito obrigado aos membros, graças a vocês que tudo isso acontece. Enquanto as forças de defesa de Cornélia tentavam desesperadamente conter a invasão do exército recém-criado do cientista louco Andross, uma equipe de mercenários foi contratada de forma desesperada pelo então chefe da Força de Defesa de Cornélia, General Pepper. Essa é a premissa inicial de Star Fox. Mas antes de contar sobre a guerra do sistema Lylat, precisamos contar como ela começou. Cornélia era o centro político, econômico e militar do sistema de Lylat. Esse sistema solar possui 12 planetas centrais, alguns asteroides e nebulosas, uma grande estrela azul, que é a estrela de Lylat, e um corpo celeste menor, vermelho, que tem-se dúvida se é um planetoide em chamas ou é uma estrela anã vermelha. E sim, Star Fox é o contrário. No mundo real são gigantes vermelhas e anãs brancas ou azuis, dependendo da observação. E em Star Fox é uma gigante branca ou azul e uma anã vermelha. Apesar dos 12 planetas, Cornélia é o planeta principal, lar da maioria das espécies sencientes da galáxia. No próprio universo de Star Fox, tem-se dúvidas quais espécies surgiram em quais planetas. Cachorros, lobos, todos os canídeos nasceram em Cornélia. Todos os anfíbios nasceram em Aquas. Os primatas e os lagartos têm-se dúvidas se nasceram em Cornélia ou em Venom. Mas vamos nos focar em Cornélia primeiro. É um planeta relativamente pacífico e o seu governo era mantido de uma forma democrática, tanto que eles mantinham apenas uma força de defesa militar bem moderada. A paz reinou por muito tempo no sistema Lylat, desde os tempos antigos. Como não havia guerra no sistema de Lylat, Cornélia investia sua economia em desenvolver tecnologia para facilitar o comércio com os outros planetas, principalmente em energia, para tornar mais barata a produção de energia. Daí, um grande cientista brilhante, Andross, foi contratado pelo governo de Cornélia e fez diversos experimentos muito bons para a economia corneliana. Mas, segundo as informações, ele começou a fazer experimentos cada vez mais perigosos e arriscados, de várias formas possíveis. A sua obsessão em tentar romper todos os limites do poder científico acabou levando o cientista a enlouquecer e desenvolver armas experimentais que ameaçariam a própria população de Cornélia. Em determinado momento, uma de suas pesquisas provocaram uma enorme catástrofe perto de uma das cidades mais populosas de Cornélia, e centenas morreram. O fato é que o próprio governo não disse qual foi a experiência, e nem Andross falou muito sobre isso. Centenas de pessoas morreram. Então, o governo formalmente decidiu julgá-lo e ele foi considerado culpado. Na versão original de Nintendo 64, ele só foi banido, mas no remake de 2026, que é exatamente a mesma história do jogo de Nintendo 64, com mais informações, foi informado que o corpo governante de Cornélia decidiu executar o doutor, mas o General Pepper, sendo que foi a pessoa que contratou o Andross para as pesquisas, resolveu apenas bani-lo. 5 anos após o banimento do cientista Andross, as agências de inteligência de Cornélia começaram a notar atividades estranhas no planeta Venom e seus arredores. Preocupado com a situação, o General Pepper solicitou ao Conselho Regente para mandar naves batedoras para Venom, mas como Venom era um planeta independente, o governo de Cornélia não podia levar tropas. Então o General Pepper contratou uma equipe de mercenários para investigar o planeta Venom. A equipe Star Fox na época era composta de 3 pilotos. Um piloto extremamente habilidoso da espécie das raposas, seu nome James McCloud. O seu braço direito e melhor amigo, um coelho muito inteligente e sábio, o Pepperhead, e um porco ardiloso e muito ambicioso chamado Pigma Dengar. A missão, que parecia simples, chegar em Venom e observar o local, investigar o que Andross poderia estar tramando, acabou virando um caos.
Eles eram mercenários, e apesar de James e Pepe honrarem o contrato, Pigma preferiu uma outra proposta mais vantajosa. Uma vez que julgava que General Pepper não havia pago o suficiente pelo serviço, ele traiu a equipe Star Fox e ajudou o exército de Andros a atirar nas naves. O Pigma entregou o James e o Pepe e tentou ativamente matá-los. Os dois quase morreram, mas James se sacrificou para que Pepe pudesse fugir e informar ao general. A situação do James é um pouco complicada. Segundo as informações de Lore, ele acabou sendo jogado em um buraco negro artificial criado por Andros. James foi dado como morto em combate, mas tem esse debate quanto a isso que eu vou falar mais à frente. A verdade é que Cornélia não sabia, mas Andros havia passado 2 anos construindo uma enorme armada e recrutando vários piratas excluídos e cultistas e fanáticos religiosos de Venom e de vários outros planetas, tendo desenvolvido várias super-armas experimentais. Após alguns anos dessa missão fracassada, Andros voltou a atenção para Cornélia e planejou uma invasão para derrubar o governo existente. Ele se proclamou o imperador de Venom, preparou a tropa venomiana e invadiu todos os planetas do sistema Lylat, conquistando um a um os planetas independentes e os que eram vassalos confederados ou aliados da Aliança de Cornélia. Um a um eles caíram rapidamente, pois eles não tinham chance de defender a armada de Venom e suas armas experimentais. Os planetas Venom, Macbeth e Zones se uniram e invadiram Titânia, Solar, Aquas, Fichina, Catina, os planetas mais próximos de Cornélia. E, por fim, a armada de Venom começou a destruir o que restava da armada de Cornélia e invadir o planeta. Apenas soldados cornelianos em Catina e perto do setor Y ainda resistiam. O General Pepper, desesperado, pediu reforço e contratou a equipe Star Fox, uma vez que a sua equipe tinha os mais rápidos e poderosos caças privados de todo o setor, uma vez que o engenheiro Sleep Toad, o melhor mecânico da galáxia, conseguiu desenvolver de forma mais eficiente as Super Air-Wings. Diferente dos caças de combate cornelianos, ou também chamados pelo acrônimo CSF, as Air-Wings eram muito mais rápidas. Principalmente porque as asas das Air-Wings são modulares, elas abrem e fecham, enquanto as naves dos caças cornelianos são retas. E por isso a maioria dos caças foi abatido pelas tropas de Venom. A equipe Star Fox era composta agora de 4 membros. O Fox McCloud, filho de James McCloud, com 18 anos, Falcon Lombardi, o melhor amigo da academia de Fox, também com 18 anos, o engenheiro Sleep Toad, também com 18 anos, grande engenheiro e técnico mecânico, e o veterano Pepe Harry, que graças ao dinheiro da missão que o pai de Fox sacrificou e várias outras missões, conseguiu construir um novo cruzador, chamado Great Fox, ou a Grande Raposa, em homenagem ao falecido pai de Fox, melhor amigo de Pepe, que literalmente morreu para salvar a sua vida. A mãe de Fox já é falecida. Os livros de Star Fox e as guias dizem que ela morreu antes mesmo do James. Então o Fox é órfão. Quem criou ele como figura paterna foi o Pepe Harry. No jogo Star Fox de Nintendo 64, só tinha apenas uma linha canônica possível, uma vez que o Fox lutou contra os Star Wolf, os mercenários rivais, 2 vezes, devido à conversa que acontecia no jogo na batalha final em Venom. Então a rota canônica do Nintendo 64 era Cornélia, primeira missão, Meteoro, segunda missão, Fichina, terceira missão. Aí eles lutariam contra o Star Wolf pela primeira vez e venceriam, porque tem 2 formas de vencer a rota. Se eles vencem, eles vão para Solar. Se eles perdem, entre aspas, e a bomba explode, é no setor Z. Então eles vencem, vão para Solar, vão para Macbeth, lá eles destroem o trem especial na base de Andros, assim acabando com toda a linha militar do exército de Venom, vão para a Área 6, destroem a armada venoniana, chegam até o planeta e enfrentam Andros. Mas com o remake de Nintendo 64, eles mudaram o texto que eles falavam em Venom. Então, qualquer rota que culmine na Área 6 agora seria canônica, podendo ser por toda a linha de baixo, pelo meio ou pela rota difícil, que Star Fox tem 3 rotas. Mas, em resumo, primeiramente, eles auxiliaram a defesa de Cornélia, destruindo completamente a armada invasora de Andros, que estava quase conquistando a capital de Cornélia. Após reconquistar a capital, o jogo deixa livre para seguir qualquer rota, desde que você na penúltima batalha esteja na Área 6. Se você chegar na Área 6 e destruir toda a armada de Venom, você pega o final verdadeiro. Se você for pelo satélite, é o final falso.
Pela rota canônica do Nintendo 64, que só tinha uma rota possível devido ao diálogo, eles primeiro foram para os meteoros. Lá, eles destruíram uma possibilidade da armada venoniana. Com esse meteoro destruído, as tropas de Cornélia que estavam no setor Y conseguiram vencer as tropas de Venom. Em seguida, eles vão para Fichtina, onde eles enfrentam o Starwolf, derrotam o Starwolf e preservam uma unidade muito importante de comunicação. Graças à tropa corneriana no setor Y e à proteção dessa estação de comunicação em Fichtina, as tropas de defesa corneriana que estavam no planeta Catina, os esquadrões do exército de Cornélia, Husky e Bulldog, comandados pelo piloto Bill Gray, conseguiram derrotar as tropas venonianas em Catina e manter um cordão de defesa no setor Y, Catina e Fichtina, protegendo assim Cornélia. Uma vez que Bill manteve a linha de defesa, Fox e o seu esquadrão planejaram invadir Venom. Foram para o setor solar, perto da suposta estrela vermelha anã, e por isso conseguiram desviar de forma muito primorosa até Macbeth, o centro de pesquisa, defesa e armas do exército de Venom. Lá, eles conseguiram desviar o caminho de um trem de defesa e jogá-lo numa das maiores fábricas de armamentos de Venom. E assim a máquina de guerra de Venom parou. Era o momento final de escolher. Eles podiam invadir um satélite mais seguro para chegar a Venom, mas havia o risco de Andros fugir, ou ir para a Área 6, onde estava o que sobrou da armada venomiana, e invadir com toda a força. E o que você acha que o Fox McCloud escolheu? Sim, 4 naves Arwings e um cruzador Great Fox destruíram a armada venoniana, porque eles eram muito mais rápidos do que qualquer nave de Venom. A armada de Venom foi completamente obliterada e eles invadiram o planeta. Lá, a última defesa de Andros eram seus mercenários, o Starwolf, que pela segunda vez, com novos caças experimentais desta vez, enfrentaram a equipe Star Fox. E é só essa parte que muda a canonicidade, porque no jogo original de Nintendo 64, eles aparecem todos machucados, então eles já tinham lutado antes e perderam. Nessa versão, eles aparecem normais, sem estar machucados, então poderia ser a primeira vez que eles enfrentaram a equipe Star Fox. Por isso que no remake, qualquer rota é canônica. No de Nintendo 64, apenas esta rota que eu citei é a canônica, porque todas as outras não têm a primeira batalha contra a equipe Starwolf. Felizmente, Fox e a sua equipe, apesar de suas naves serem mais lentas e mais fracas, eram pilotos mais habilidosos nesse caso, e venceram. Após a vitória, uma armada inteira venoniana vem na direção deles. E diferente de Pigma, que era um traidor imundo, Falco, apesar de ser o rival de Fox, o considera um amigo e manda o Fox ir sozinho derrotar Andros, enquanto os três, o Pepe, o Sleep e o Falco, destrói o que sobrou da armada de Venom. Quando Fox vai enfrentar o grande primata Andros, ele se fundiu com máquinas e se tornou uma abominação gigante. Após derrotar a carapaça externa, restam apenas os olhos e o cérebro de Andros. E lá ele revela que se ele não pode governar Lylat, ele vai queimá-la. E é nessa parte que muitos acreditam que talvez o Andros tenha sido enganado e traído, porque ele diz que não há justiça no sistema de Lylat, e só ele poderia trazer a justiça. Então ele se sente traído por Cornélia. Mas aí que tá, será que Cornélia é mesmo um governo autoritário? Porque acontece, o General Pepper, após o Andros atacar, foi concedido a ele poderes emergenciais, e ele se tornou o Supremo General. Mesmo que teoricamente ele exista um governo, ele manda diretamente no governo de Cornélia. Então será que o Pepper fez tudo isso para dar um golpe de Estado? Tem essa interpretação, tem essa ideia que muitas pessoas acreditam, eu não acredito. Eu acho que a Nintendo é muito maniqueísta para isso, bem e mal. Cornélia é do bem, Andros é do mal, é o que eu acho. Mas essa dúvida acontece porque o Fox, em certo momento nessa batalha, fala: a equipe Star Fox começou com isso e a equipe Star Fox vai terminar. E aí o Andros fala: você deveria ter aprendido com os erros do seu pai. O seu pai sacrificou tudo. E por quê? A burrice deve ser um mal de família. E após ser derrotado, ele fala: se eu vou cair, eu vou levar você comigo. E ele explode toda a base central de Venom. Quando a base explode, ele quase morre, quando o suposto espírito do pai dele aparece e o guia para fora da base em colapso. E eu vou deixar um ponto aqui, porque tem-se dúvidas, tanto na série original quanto agora no remake, se o pai dele está vivo ou morto, ou preso em um limbo devido ao buraco negro que ele foi capturado.
Porque nesse Star Fox, ele apenas o guia pra fora e quando ele sai, a nave some através das nuvens. Pode só ter fugido. Só que ninguém detecta a nave do pai do Fox. Nem o Pepe, nem o Sleep e nem o Falco. Então o Fox só acha que foi só uma alucinação ou um momento de sentimento ou o fato do pai dele ter morrido naquele planeta. Mas em Star Fox Command, o último nessa saga que eu vou falar em breve, o pai dele aparece numa nave que é teoricamente invisível para todos, menos pro Fox, mas ela consegue causar dano nas naves do Império de Algar. Então depois eu falo sobre isso, mas vamos deixar um ponto aqui. As naves retornam para Cornéria, a equipe Star Fox cumpre a missão e eles voltam pro planeta de Cornéria. Quando eles chegam, tá lá toda a equipe dos esquadrões Husky e Bulldog aguardando eles com as suas naves de combate cornerianas, e eles chegam para receber o pagamento e as medalhas. Lá eles encontram o Bill, que ficou feliz com a vitória deles, e tem uma personagem que eu não falei, a Cat, porque ela é por uma outra linha, que é muito bom ver ela e o Falco fazendo uma DR ao vivo na missão em Zonas. Mas essa missão eu nem citei porque iria atrapalhar a linha de raciocínio, mas fica aqui uma menção honrosa essa situação. Eles se enfileiram, recebem as medalhas, o Sleep acena pro Bill, que eles são amigos, né, da época da academia, ele, Bill, Fox e Falco, só que o Bill ficou na Força de Defesa de Cornéria. Os outros 3 saíram para a equipe de Star Fox, e o General Pepper tenta convidar o Fox e a equipe dele para se tornarem uma equipe confederada à Força Armada de Cornéria, recebendo o salário fixo, mais os adicionais de missão e tal, só que eles não aceitam, porque eles preferem ser mercenários. E essa é a diferença dessa segunda lore da primeira, que eu fiz o primeiro vídeo. Sim, esse é o segundo vídeo, tá? O primeiro foi a história do Star Fox de SNES. Em que lá eles são confederados à Cornéria. Aqui não, eles são um esquadrão autônomo. E a última diferença em lore é que se eles tiverem um valor baixo de pontuação, o General Pepper vai falar: ok, foi caro, mas valeu a pena. E ele assina o cheque e paga. Já se a equipe Star Fox destruiu muitas tropas de Venom e ganhou muito ponto, vai ganhar muito dinheiro. Então o General Pepper vai falar: o quê? Quase infartando, mas vai carimbar o cheque. E essa é a história do primeiro Star Fox. Star Fox 64 ou o Star Fox Remake. E eu espero muito, muito os remakes de Star Fox Adventure e principalmente o meu favorito, o Assault. Ele é ovelhinha negra, mas é meu favorito que eu joguei no GameCube há muitos anos atrás. Eu não gosto muito do Star Fox Adventure, porque na minha opinião ele é só mais um Mario ou um Zelda. Ele não é Star Fox. Ele é bom, mas ele não é Star Fox. Já o Assault, na minha opinião, é o topo de Star Fox. Então se um dia vocês quiserem jogar um Star Fox, tentem jogar o Assault, deem uma chance. Ele é jogo de navinha, FPS, TPS e jogo de tanque. É maravilhoso. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. Muito obrigado aos membros. Esse vídeo foi feito pelos membros do canal. Graças a vocês que tudo isso acontece. Vire membro você também. Por menos de um sorvete você ajuda o canal. Obrigado, até a próxima. Aqui é o Arauto. Em homenagem a Star Fox, do a Barrel. Ou, o que eu mais gosto, I can't stop it!